tema da mensagem de hoje é o Evangelho chega aos gentios, parte 2, que é a continuação da semana passada. A gente vai ler do 24 até o 48. Deixa eu ver se é 48 mesmo. Até o 48. Como é um texto longo, irmãos, nós não vamos ler tudo e depois voltar. Não, a gente vai lendo e parando. Eu separei a leitura desses versículos em 4 partes. A gente vai ler por 4 partes. Do 24 ao 33 a gente vai ver Pedro na casa de Cornélio. Do 34 ao 43 a gente vai ver a pregação de Pedro. Na verdade são 3 partes só. E do 44 ao 48 a gente vai ver a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Então vão ser 3 partes. A gente vai dividir isso em 3 partes. E depois da leitura de cada parte a gente vai entender o que a gente leu. Então a primeira parte, irmãos, do verso 24, Atos 10, 24 ao 33. Vamos ler esses versos, do 24 ao 33. Podemos? Vamos então. Mais um dia e entraram em Cesareia. E Cornélio os esperava, tendo já chamado os parentes e amigos mais próximos. E, enquanto Pedro entrava, Cornélio foi até ele e caiu aos seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou-se dizendo: levanta-te, também sou homem. E, falando com ele, entrou e ali achou muitos já reunidos e disse-lhes: sabeis como não é lícito que um homem judeu se associe ou mesmo visite alguém de outra nação? Mas Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem profano ou imundo. Por isso vim a vós sem hesitar, assim que fui chamado. Pergunto, portanto, com que intento me mandastes chamar? E Cornélio disse: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9 eu orava em minha casa. Eis que um homem se apresentou a mim com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, tua oração foi ouvida, e tuas esmolas são lembradas à vista de Deus. Envia, portanto, alguém a Jope e manda chamar Simão, cujo cognome é Pedro, e ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor junto ao mar. Ele, quando vier, falará contigo. Imediatamente, portanto, mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado por Deus. Para aí um pouquinho, olha para mim, irmãos, por gentileza. Toda atenção agora. De forma resumida, o que a gente acabou de ver? Pedro vai ao encontro de Cornélio. Quando Pedro chega, a casa está cheia de gente. O Cornélio conta a visão que teve para Pedro. E Pedro, ele entendeu o que o Cornélio disse. E o Cornélio falou: agora a gente está aqui, prontos para ouvir o que você tem a nos dizer. Irmãos, eu fiz algumas anotações. Meu dever agora é explicar para vocês. Lembra do tipo de pregação que a gente escolhe aqui? A gente lê o texto, explica o texto e no final a gente traz lições para a nossa vida. Então agora é hora de eu explicar o que a gente acabou de ler. Então preste atenção, olhe para mim. O primeiro ponto que eu anotei, acho importante explicar, é que Pedro rejeitou a adoração da parte de Cornélio. Vocês repararam que quando o Pedro chega na casa do Cornélio, o que o Cornélio faz? Se prostra. Inclusive o significado de adoração é isso, é você se prostrar diante de alguém. Ele se prostra para adorar Pedro. Percebe que imediatamente, irmãos, o Pedro rejeita aquela adoração. E o Pedro dá uma resposta para ele, que eu vou comentar sobre isso no final, muito, muito bacana. Pedro fala: levanta, porque eu sou homem igual a você. Sou homem igual a você. Eu não passo de um homem, de um ser humano. E não foi a primeira vez que tentaram adorar a Pedro. Lá no capítulo 3 de Atos, quando a gente viu a cura do coxo,
tenho prata, não tenho ouro, que tenho te dou. Vocês lembram? Pedro e João fizeram esse grande milagre. Vocês devem se lembrar que todo mundo começou a olhar para Pedro e João. Aí Pedro respondia assim: por que vocês estão olhando para a gente? Como se por nosso poder e força a gente tivesse feito esse homem andar. Não foi a gente, foi o nome de Jesus. Repare que pela segunda vez oferecem a glória para Pedro. E pela segunda vez Pedro rejeita a glória, porque ele sabia que a glória pertence somente ao Senhor. Deus divide muitas coisas conosco. Deus divide o ar, Deus divide o sol, Deus divide o nome dele, o nome de Cristo. Deus divide conosco o Espírito Santo. Mas Deus não divide, disse o profeta, a sua glória com ninguém. E Pedro sabia disso. E uma informação ainda sobre isso, irmãos, importante, é que isso aqui, por si só, já derruba o argumento do papado. Não é o papado que a gente tem assim, não, tá? É do papado católico. E aqui não é, irmãos, quando eu cito assim outras religiões, a gente não cita criticando, mas ensinando vocês. Porque qual que é a visão do papado na Igreja Católica Romana? Que Jesus escolheu Pedro e sobre Pedro ele edificou a igreja. Então Pedro é a pedra fundamental da igreja, segundo a interpretação católica romana. E os sucessores de Pedro, que são os papas, eles são aqueles que são os que governam a igreja católica. Essa é a visão mais ou menos, a sucessão de Pedro e os seus sucessores. O primeiro ponto que mostra que isso não é verdade é que quando Jesus disse assim, quem os homens dizem que eu sou? Vocês conhecem o texto. Aí, até que Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e diz, e tu és Pedro. Aqui que é importante a interpretação correta. Tu és Pedro, e te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava dizendo sobre você, Pedro, eu vou edificar a igreja, mas sobre esta afirmação que você fez, essa confissão que você fez. Qual foi a confissão que Pedro fez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja é edificada não sobre a pessoa de Pedro, mas a confissão que saiu da boca dele, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando a gente lê o Pedro olhando para o Cornélio e dizendo assim, levanta, porque eu sou apenas um homem igual a você. Isso mostra que se Pedro estivesse vivo, jamais ele reivindicaria para si tamanha autoridade, tamanha infalibilidade que é atribuído aos papas na Igreja Católica Romana. Porque se você for observar, a forma que se trata um papa é como se ele não fosse um homem. É como se ele fosse um ser que está acima dos outros homens. Eu não sei se vocês já pararam para ver dessa forma, mas não é como se ele fosse um homem normal, é como se ele fosse um homem acima dos outros. E o Pedro, que para eles foi o primeiro papa, diz, Cornélio, levanta, porque eu sou homem igual a você. Irmãos, ainda sobre esse texto que a gente leu, vocês viram aí que a casa de Cornélio estava assim de gente, ó. Porque enquanto o Pedro estava indo até lá, o Cornélio chamou os amigos, chamou os familiares, chamou os vizinhos e encheu a casa de gente. E tudo gentil. Tudo gente que pela lei eram considerados impuros. Se você não prestar atenção agora, você vai me interpretar mal no que eu vou dizer. Aquela casa estava cheia de animais impuros, segundo a visão lá que o Pedro teve. Para você entender isso, imagina uma espécie de um núcleo. O núcleo é isso, né? A gente arruma uma casa e enche de gente para ouvir a palavra. Assim estava a casa do Cornélio, só que era tudo gentil. E um outro detalhe, antes da gente avançar para a leitura, que eu preciso explicar, é que o Pedro, quando vê aquele monte de gente, o Pedro fala assim, olha, não é lícito, não é certo, não é permitido a gente estar aqui, porque eu sou judeu e vocês são
gentios. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar nenhum homem impuro ou imundo. Quando que Deus tinha mostrado isso para ele? Na visão do lençol. Você entendeu por que da visão do lençol? Aqui fica claro por que da visão. Porque se Deus não tivesse mostrado isso para Pedro, jamais que Pedro ia junto com aqueles homens na casa de Cornélio. E jamais Pedro aceitaria ficar no meio daquele mundo de gente gentio, se não fosse Deus ter quebrado o preconceito dele e mostrado que houve uma transição da antiga para a nova aliança. Irmãos, ainda sobre isso, para a gente concluir essa parte, Paulo vai dizer isso aqui eu vou citar, se quiser anotar, você anota, em Gálatas 3, 28, Paulo vai dizer assim, pode ser no 26, Gálatas 3, 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher, pois todos sois um só em Cristo Jesus. Quando que aconteceu essa divisão de águas? No que a gente está lendo no capítulo 10. Acabou. Agora não tem mais judeu, grego, gentil. Agora é um povo, a saber, a igreja, constituída por todas as raças, tribos, línguas e nações. Todos os povos só precisam ter algo em comum: a fé em Jesus, para se tornar povo de Deus. Deixa eu ver se a gente já pode avançar. Só um minutinho. Deixa eu ver se tem algo mais para a gente explicar sobre isso. Vamos avançar. Vamos lá, voltar para o texto e avançar. Agora a gente vai ler do 34 ao 43. Eu acho que é a parte que a gente mais vai demorar é aqui. Do 34 ao 43. É a pregação de Pedro. Então, Pedro abriu a boca e disse: percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda nação que teme e faz a justiça é aceito por ele. Para aí um pouquinho, aqui eu vou ter que fazer diferente, tá? Porque eu vou ter que ir lendo e parando para explicar. Então estava todo mundo ali para ouvir o que Pedro tinha a dizer. E Pedro começa a falar, Pedro abre a boca, e a primeira palavra que sai da boca de Pedro: está provado que Deus não faz acepção de pessoas. Vocês já entenderam em que sentido é isso? Que não é judeu, não. Todas as pessoas de todos os lugares. Irmãos, prestem atenção. Todos vão ser salvos? Responde essa pergunta para mim com a maior objetividade, a mais simples que você puder. Todos vão ser salvos? Não. Absolutamente não. Mas Jesus não é o Salvador de todos? Sim, mas como é que explica isso? Jesus é o Salvador de todos, mas nem todos vão ser salvos. Como é que explica isso? É simples. Porque Jesus é Salvador de todos, no sentido de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Não é todos no sentido individual. 8 bilhões de seres humanos vão ser salvos. Não. Mas dentre esses 8 bilhões a gente tem gente de várias classes sociais, de várias culturas, de várias línguas. Então pessoas de todos os lugares. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Isso tem que estar bem claro na mente de você. Foi assim que ele começa a pregação, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra, ele vai dizer no 36, a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Aí ele abre um parênteses: ele é o Senhor de todos. Essa palavra, digo, bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Olhe para mim, irmãos, por favor. Vocês lembram que Deus tinha falado para Cornélio: vai ao encontro de Pedro, e Pedro tem algo para dizer a vocês. E eles estavam esperando: Pedro, o que você tem a dizer a nós? Aí Pedro explica que a palavra que Deus enviou é o Evangelho.
O que eu tenho para dizer a vocês é o Evangelho. A palavra que Deus tem para vocês é o Evangelho. Não é outra palavra. Diga, é o Evangelho. A gente já vai ver o que significa isso na prática. Mas é importante você notar que diz aí do Evangelho a mensagem da paz. Porque o Evangelho, irmãos, o que é o Evangelho de forma resumida? É a mensagem de que através de Jesus Cristo o homem pode ter paz com Deus. Enquanto o homem não está em Cristo, ele está em guerra com Deus. Mas quando o homem crê em Cristo, ele passa a ter paz com Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho. É o homem sendo reconciliado com Deus através de uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus de Nazaré. Ele é o que reconcilia o homem com Deus, que traz paz entre Deus e o homem. Aí agora do verso 38 ao 39, Pedro vai falar do ministério de Jesus. Verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou realizando o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, pois Deus estava com ele. E somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra dos judeus, quanto em... Para aí um pouquinho, deixa o dedo aí, olha para mim. Então o que Pedro já falou aqui? Primeiro, que Deus não faz acepção. Segundo, que a palavra que ele veio trazer era o Evangelho, que leva o homem a se reconciliar com Deus através de Cristo. Agora, ele vai começar a falar sobre Jesus de uma forma mais específica. Primeira coisa que ele fala sobre Jesus: ele andou por todas as partes realizando o bem e curando os oprimidos do diabo. Não precisa explicar muito isso, né? Você que já leu Mateus, Marcos, Lucas, João, você sabe que Jesus andava por toda parte, curando enfermo, libertando endemoniado, ajudando as pessoas. Jesus fez o bem no meio das pessoas. E eles disseram aí que foram testemunhas disso. Então o Pedro que está pregando, ele viu Jesus curar e libertar muitas pessoas. Só que tem um detalhezinho que eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que passou batido para a maioria de vocês. A não ser que seu olhar esteja muito atento. Mas tem um pedacinho, vê comigo de novo o verso 38. Esse pedacinho não pode passar despercebido. Verso 38. Como Deus ungiu a quem? Jesus com o Espírito. Irmãos, olhem para mim. Você percebe a trindade aí? A trindade. Deus Pai unge o Deus Filho com o Deus Espírito. Importante vocês verem que a trindade não é uma invenção humana, mas ela está aqui de uma forma muito clara: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora vamos ver o finalzinho do verso 39. Só o finalzinho dele, A gente parou na palavra Jerusalém. Quanto em Jerusalém? Aí ele diz, o qual mataram e penduraram em um madeiro. Olha para mim, irmãos. Olha a pregação de Pedro. Primeiro, atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Vocês são bem-vindos, gentios. Segundo, o que eu vou pregar para vocês agora é o Evangelho. Terceiro, eu começo dizendo: Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo pelo Deus Pai, e Ele fez muitos milagres por onde passou, e nós somos testemunhas disso. Em quarto lugar, Jesus foi morto numa cruz. Pedro está pregando para os gentios, e ele diz: Jesus foi morto numa cruz. Irmãos, eu sei que dizer isso hoje parece, pastor, eu sei, todos nós sabemos. Mas eu quero dizer uma coisa: se eu pregasse todo domingo sobre a morte de Cristo, seria suficiente.
Porque é na morte dele que o homem pode ter vida. A morte de Cristo foi uma morte expiatória. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados com a morte. E a morte mais horrível que poderia existir, a morte de cruz. A lei dizia: maldito é o que for pendurado no madeiro. Quando Cristo estava no madeiro, ele estava na condição de maldito, porque o pecado do homem estava sobre Jesus. E ele foi morto pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos seus pecados. Presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Quando eu digo Jesus morreu pelos seus pecados, se na hora que eu estou dizendo isso, o Espírito Santo trabalha no seu coração, você é salvo. Agora, se o Espírito Santo não trabalha no seu coração na hora, é só uma informação: Jesus morreu pelos meus pecados. Agora, quando o Espírito Santo trabalha, não soa normal, não soa, Jesus morreu, que legal, é verdade, pastor, eu vi lá no filme Paixão de Cristo. Não, irmãos. A morte dele é a razão pela qual estamos vivos e teremos vida eterna. Ele morreu. Nós acabamos de cear em memória da sua morte. Pedro falou, ele morreu. Só que se Pedro parasse por aí, todo mundo ia ficar triste, inclusive nós. Mas veja como que ele fala no verso 40, irmãos. A esse Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas a testemunhas escolhidas antes por Deus, a saber, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, isso aqui é o Evangelho. Acompanhe a pregação de Pedro. Gente, Deus não faz acepção de pessoas. A partir de hoje vocês não são mais impuros, vocês são bem-vindos à aliança com Deus. Agora eu quero dizer, preparem-se que eu vou pregar o Evangelho. E eu começo dizendo que o Deus Pai ungiu o Deus Filho com Deus Espírito Santo, e Ele ajudou muita gente, e nós testemunhamos isso. Só que Ele foi morto. Acho que quando Pedro disse Ele foi morto, o povo ficou assim. Só que mas Ele ressuscitou. Deus não ressuscitou. E Ele apareceu vivo. Não a todos, mas àqueles a quem Ele escolheu, inclusive a nós que comemos e bebemos com Ele. Jesus, irmãos, apareceu, segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, a mais de 500 pessoas. Por último apareceu a Paulo, mas apareceu a Pedro, menos a Judas, né? Porque naquela altura Judas já tinha dado cabo da própria vida. Mas quando Jesus apareceu ressurreto, Ele apareceu aos apóstolos, a mais ou menos 500 pessoas, e apareceu por último a Paulo, como prova de que ele está vivo. Irmãos, o poder do Evangelho não é apenas afirmar que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. Porque se na morte dele nós recebemos vida, na ressurreição dele nós recebemos esperança de vida eterna. Irmãos, a ressurreição de Cristo é tão importante quanto a sua morte. Porque se Ele morre e não ressuscita, nós estaríamos perdendo tempo aqui. Paulo vai dizer, se não há ressurreição, aqui em 1 Coríntios 15 mesmo, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Porque aquele que tem a esperança apenas na vida de Cristo, enquanto vivo, esse é o mais infeliz de todos os homens. Irmãos, saiba que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E por isso nós temos a esperança de que um dia também nós iremos ressuscitar. E Pedro vai concluir a mensagem do Evangelho, ainda falando no verso 42 o seguinte, verso 42. E mandou que pregássemos ao povo e testificássemos que foi Ele o ordenado por Deus para ser juiz de vivos e de mortos. Então, irmãos, vamos acompanhar a pregação do Pedro. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Vocês, gentios, são bem-vindos. Preparem que eu vou pregar o Evangelho. Eu começo dizendo que Deus Pai ungiu o Deus Filho no poder do Espírito Santo, e Ele curou e ajudou muita gente. Só que Ele foi morto.
Mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E Ele apareceu para nós. Nós somos testemunhas oculares de que Cristo ressuscitou, de que Cristo está vivo. E este que ressuscitou mandou a gente pregar. O que eu estou fazendo aqui, o Pedro na casa de Cornélio, o que eu estou fazendo aqui eu estou obedecendo a ordem que Cristo me deu de pregar. Eu estou pregando para vocês. E o que eu estou fazendo aqui nessa manhã também, irmãos, eu estou pregando para vocês em obediência à ordem de Deus. E Pedro diz, eu estou pregando, porque ele mandou eu pregar, que Deus o constituiu como juiz de vivos e mortos. Acontece que no último dia Jesus vai vir, em poder e glória, todo olho verá. Todo olho verá Jesus vindo, e Ele vai ressuscitar os mortos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar para a glória eterna. Os mortos sem Cristo vão ressuscitar e vão ser condenados pelo próprio Cristo por toda a eternidade. Parece clichê o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar. Ou você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ou você vai ter que se deparar diante dele como seu juiz. E aí não tem mais o que fazer. Porque a oportunidade de salvação é dada aos homens enquanto estes estão vivos. E nós estamos vivos. E o Evangelho está sendo pregado. Arrependa-se, creia em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Porque um dia Ele virá para julgar vivos e mortos. E ele termina dizendo, olha a pregação de Pedro como termina. Verso 43. A esse, quer dizer, Jesus, dão testemunho todos os profetas de que, por seu nome, todo o que nele crer receberá um carro novo. Oh, maravilha! Receberá uma vida perfeita, sem problema nenhum. Receberá a remissão dos pecados. Irmãos, Pedro conclui o sermão dele dizendo: todos os profetas anunciaram a Cristo. E se você crê nele, Pedro falando na casa do Cornélio, um monte de gentil, se você crê nele, você vai receber perdão pelos seus pecados. Porque essa é a mensagem da cruz. Ela fala de um Cristo que foi enviado por Deus, que ajudou muita gente, que foi morto pelos nossos pecados, ressurreto ao terceiro dia, assunto aos céus, com a promessa de vir um dia com poder e glória para julgar vivos e mortos, e que o nosso dever é crer nele, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Então Pedro encerra a mensagem que Deus enviou ele para pregar, falando que eles deveriam crer para receberem o perdão dos pecados. Esse é o verdadeiro Evangelho. Irmãos, parem um pouquinho, olhem para mim, antes de a gente continuar. Esse é o verdadeiro Evangelho. Pedro já pregou 3 vezes, tá? Você que está estudando o livro de Atos, você sabe que ele pregou 3 vezes. Ele pregou no dia de Pentecostes e a pregação foi basicamente essa. Depois ele prega no Atos 3, após a cura do paralítico, e a pregação é essa. E agora ele prega para os gentios, é essa. O Evangelho, irmãos, é isso. É falar da vida, da obra, da morte, da ressurreição, da ascensão e da segunda vinda de Jesus Cristo. Isto é o verdadeiro Evangelho. E Pedro pregou. Vocês me permitem continuar? Veja o verso 44. Que curioso. Verso 44. Enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Irmãos, se Pedro tinha alguma coisa para falar ainda, não teve tempo, porque ele foi interrompido. E quem interrompeu ele? Eu acho que ele não achou ruim, não. Eu não acharia. Eu não gosto que interrompa a minha pregação. Então alguém do nada, pastor, deixa eu falar, peraí,
não gosto. Mas se o Espírito Santo me interromper, aí não teria problema nenhum. Será que o Pedro achou ruim? E tal, e vocês têm que crer em Jesus para receber o perdão dos pecados. Daqui a pouco o Espírito Santo. Pedro, precisa falar mais nada. O Espírito Santo desceu. Desceu sobre os gentios. Desceu sobre aqueles que outrora eram um povo impuro segundo a lei. O Espírito Santo desceu. E desceu enquanto Pedro pregava. Irmãos, todos que estavam na casa de Cornélio, diga, foram cheios do Espírito Santo. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que a gente já leu em Atos. E você já vai entender por quê, se você não entendeu ainda. Olha como é que diz o 45. E os da circuncisão, quer dizer, os judeus, que criam, ficaram atônitos, tantos quantos foram com Pedro. Por que eles ficaram atônitos? Porque sobre os gentios, tem a palavrinha agora, também, repete a palavra, mais alto, essa é a palavra, porque sobre os gentios também fora derramado o dom do Espírito. Irmãos, o espanto de Pedro e dos demais judeus convertidos ao cristianismo é justificável por conta da palavra também. Por quê? Porque no nosso estudo de Atos a gente já viu o Espírito Santo descendo sobre os judeus em Jerusalém, Atos 2. Depois a gente viu o Espírito Santo descer sobre os samaritanos, Atos 7, se não me engano. E agora o Espírito Santo descendo sobre os gentios, gente considerada impura pela lei outrora. Essa é a razão do espanto. Irmãos, esse evento que a gente está lendo é conhecido como Pentecostes dos gentios. Eu preciso ao menos tentar explicar, porque assim é difícil a gente entender a grandeza disso, lendo no ano de 2024. O Espírito Santo descer sobre os gentios era Deus dizendo: os gentios também são bem-vindos à minha aliança. Aconteceu com os judeus, depois aconteceu com os samaritanos, que já foi porque judeu e samaritano não se davam. Quando eles viram sobre os samaritanos, eles já ficaram espantados. Mas quando eles viram descer sobre os gentios, aquilo foi de uma grandeza. Era Deus bradando dos céus: os gentios são tão bem-vindos ao meu reino como os judeus e como os samaritanos. Era Deus confirmando, era Deus selando essa realidade. Aí o verso 46 diz o quê? Pois o ouviam falar em línguas e exaltar a quem, irmãos? A Deus. Olhe para mim, eu não vou me estender aqui, mas só para fazer uma observação que a gente já ensinou aqui no livro de Atos. Essas línguas que eles falaram eram idiomas, línguas que eles não estudaram. É a mesma língua lá de Atos 2. Não são línguas estáticas, não são línguas confusas, não são línguas que não tem, são línguas idiomáticas. Então, quando diz que eles falaram em línguas, é que eles falaram em idiomas que eles não haviam estudado e não sabiam falar. É como se eu do nada começasse a falar japonês. Esse era o dom de línguas que nós encontramos aqui no livro de Atos. Então respondeu Pedro: pode algum homem recusar água para que não sejam batizados esses que receberam o Espírito Santo assim como nós? E mandou que fossem batizados em nome do... Irmãos, aqui não tem muito o que explicar. Se Deus não recusou o Espírito Santo para eles, quem somos nós para recusar o batismo? Se Deus deu a eles o Espírito Santo, quem somos nós para não dar água para batizar eles? Vamos batizar eles. Eles creram,
Eles foram salvos por Jesus. Aí eles foram batizados. E a história termina dizendo, ó, então pediram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Oh, que maravilha! Então esses gentios falam, Pedro, não vai embora, não fica com a gente quer mais, a gente quer aprender mais, a gente quer... Imagina a alegria deles. Agora nós não somos impuros, agora nós não somos estranhos, agora nós somos bem-vindos à aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, eu quero trazer as aplicações, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Vocês entenderam por que eu estou dizendo que o capítulo 10 de Atos é um divisor de águas? Que agora a igreja não é só dos judeus, é de todos os povos que creem em Jesus. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. A parede de separação, definitivamente, ela foi derrubada. A gente não consegue mensurar a grandeza disso. A única forma de você ter uma noção da grandeza disso é você estudando um pouquinho mais o livro de Números, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. A única forma. Ou então a gente tirar um dia só para... Porque é muito grande, irmãos. É uma coisa assim maravilhosa. E por que o senhor está tão feliz, pastor? Porque eu estou falando de mim e de você, criatura, como diz o outro. Porque você e eu éramos desse povo aqui. Antes de Atos 9 nós não estamos na história. Agora a gente está na história. Agora a gente está no reino. Agora a gente é bem-vindo. Essa é a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Agora eu quero concluir. Eu vou dedicar os minutos que faltam para mim encerrar o culto. Não pedi oferta ainda, não dei recados, mas não tem problema. Eu preciso trazer as aplicações para os irmãos. Fechem a Bíblia e olhem para mim com toda atenção. Com toda atenção. Primeira aplicação. Pedro reconheceu que era apenas um homem. O problema de muitos de nós é nos esquecermos que somos homens, mulheres, humanos. Um cristão pode ser chamado de homem de Deus. Uma cristã pode ser chamada de mulher de Deus. Mas antes de ser homem de Deus é homem. Antes de ser mulher de Deus é mulher. O que muitos de nós esquecemos é que somos seres humanos. E o que isso significa, pastor? Significa que nós temos primeiro defeitos. Por isso que você não deve fazer de alguém o seu Deus. Colocar em alguém a esperança de que essa pessoa nunca vai falhar com você, porque é homem. Mas é homem de Deus, pastor, mas é homem. Mas é mulher de Deus, é mulher. Não devemos ter altas expectativas nos homens, porque apesar de serem de Deus, são homens. Já que somos seres humanos, não devemos esquecer que temos emoções. Então quando tiver que chorar, chora. Quando tiver que ficar triste, fique. Não se cobre, não se culpe. Eu sei que muitos de nós fomos criados numa cultura onde o sentimento era demonizado, reprimido, sinal de fraqueza. Quando na verdade o sentimento é sinal de humanidade. Nós somos humanos. Então chore quando tiver que chorar. E não se sinta mal por conta disso. Não se sinta mal. Porque nós somos seres humanos. Não se esqueça que temos necessidades básicas. Como seres humanos que somos. Precisamos dormir. Nem tudo é trabalho. Você precisa descansar. Você é homem. Você é mulher. Você precisa ter um bom sono. Você precisa cuidar da tua mente. Tá? Muitas pessoas estão com problemas emocionais porque não cuidam da mente. Aquele vício que há hoje em dia de ficar 1 hora, 2 horas rolando a tela do celular, isso estraga a sua cabeça. Não é que você não possa fazer, mas pegar um livro para ler é muito mais saudável. E vez ou outra é importante você rever os seus hábitos, porque nós somos homens. Nós temos também um corpo. Você tem cuidado do seu. Nós temos cuidado da nossa alimentação. Nós temos cuidado da nossa saúde. Na verdade, nós não temos um corpo. Esse corpo não é nosso. Paulo diz que ele é templo do Espírito Santo. Muitos adoecem
por negligenciar o autocuidado. Nós somos homens, nós somos seres humanos. Não temos apenas uma alma. Nós não somos gnósticos que dizem que o corpo não presta. Não, o corpo é templo do Espírito Santo e a gente aprendeu que esse corpo vai ressuscitar um dia. Então devemos cuidar do nosso corpo. Entenderam a primeira aplicação? A segunda aplicação. Agora, nesse momento que a gente leu, Cornélio foi salvo. Por que isso é importante, pastor? Porque a gente já leu que ele era um homem bom, dava esmola, temia a Deus, mas não era salvo. Os irmãos têm que entender que o que salva você é a fé em Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa mais boazinha, mais honesta, mais caridosa. Se a tua fé não estiver em Jesus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Irmãos, eu disse aqui semana passada, morre uma pessoa que a gente considera boa. A gente já dá o destino dela, a gente fala que ela foi para onde? Morre um meio coisado das ideias, a gente fala que foi para onde? Porque a nossa visão está errada. O que define se eu vou para o céu ou para o inferno é a minha fé em Jesus, que consequentemente me torna uma pessoa melhor. Mas bondade não leva você para o céu, você precisa de Cristo. Por isso que às vezes você ora tanto pelo seu familiar que está usando droga, para que ele seja salvo, mas você não ora por aquele que faz tudo certinho, que precisa de Cristo, mas não está em Cristo, mas você pensa, não, quem precisa é o outro também precisa. Mas não faz nada de errado, não rouba ninguém, está em Cristo, não está, vai para o inferno, precisa de Cristo, tem que orar por ele também. Terceira aplicação, o Espírito Santo trabalha na hora da pregação. Hoje, irmãos, nós não vamos ter experiências como a de Pentecostes, a gente marcar um culto, o pessoal vem que todo mundo vai receber o Espírito Santo, até porque se você está em Cristo, o Espírito de Cristo já está em você. Então não existe a possibilidade de eu estar aqui pregando, daqui a pouco o Espírito Santo interromper e entrar em você, e você... Não, isso foi um evento para admitir os gentios à igreja. Mas o Espírito Santo continua trabalhando na hora da pregação. E a pergunta é, como que você se comporta na hora da pregação? Tenho certeza que aqueles que estavam ouvindo Pedro estavam muito atentos. Como que você se comporta? Qual que é a nossa postura diante da pregação? Porque isso faz toda a diferença. E por fim eu quero dizer, nos 2 minutos que eu tenho, que só existe uma forma do homem receber perdão, é crendo em Jesus. E aqui eu quero falar com 2 pessoas. Você que ainda não está em Cristo, você precisa do perdão de Deus, você precisa ser justificado, você precisa crer em Jesus. E você que já está em Cristo, eu tenho certeza que você, assim como eu, eventualmente cometemos erros. E quando isso acontecer, precisamos do perdão de Deus. E a forma de alcançar é crendo em Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque é muito comum um cristão errar, pedir perdão e achar que não é o suficiente. Então ele começa a querer fazer penitência. Não, vou abrir um jejum aqui para Deus me perdoar. Eu vou mais na igreja para Deus me perdoar. Eu vou dar uma cesta básica para Deus me perdoar. Isso é pensamento pagão, gente. Não devemos pecar, disse João na sua primeira epístola. Todavia, se pecarmos, devemos confessar a Deus os nossos pecados e crer que temos um advogado, a saber, Jesus Cristo. E Ele nos perdoa. Então, quando nós errarmos, o que devemos fazer? Confessar o nosso pecado a Deus e crer em Jesus Cristo. Porque nele nós encontramos o perdão.